E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jefferson, professor de matemática, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui no meu canal Heavy Metal Mática, o canal de matemática mais metal da internet. Dando continuidade ao nosso intensivão URGS 2020. Hoje parte 2 dos logaritmos. Falamos hoje de mudança de base do logaritmo. Então pessoal, existem algumas situações dos logaritmos que devemos mudar a base em função do problema dado. Se temos um logaritmo de b na base a e queremos converter esse logaritmo, expressar esse logaritmo numa outra base. Vamos supor uma base c. Tá? Então temos que logaritmo na base a, para converter a base c, o logaritmando e a base do logaritmo estão envolvidos. Então você transforma em outros dois logaritmos. Então o logaritmo de b na base a, para converter a base c, fica logaritmo de b na base c dividido pelo logaritmo de a, que agora vira logaritmando aqui, na base c, certo? Tá? E qual é a condição de existência do logaritmo para lembrar? A maior que zero, b maior que zero e c maior que zero. Em todos os casos aqui, a, b, c, todos positivos. E a base do logaritmo, que no caso aparece como a e c aqui, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Partindo dessa definição, temos uma consequência. O logaritmo de b na base a é igual a 1 sobre o logaritmo de a na base b. É uma consequência dessa definição aqui. Então, nesse caso aqui, para essa situação, o a maior que zero e ao mesmo tempo diferente de 1, e o b maior que zero e diferente de 1. Então, ambos com a mesma condição de existência, certo? Então, essa é a definição de mudança de base de logaritmo. Agora vamos ver uns exemplos, começando com exemplos básicos, certo? Vamos para o primeiro exemplo. Converta logaritmo de 7 na base 6 para logaritmo de base 2. Se tu sabe a definição de mudança de base, eu quero passar esse logaritmo de 7 na base 6 para logaritmo de base 2. Então escreva comigo logaritmo de 7 na base 6. Eu quero transformá-lo em logaritmo de base 2. Partindo da definição, eu tenho logaritmo de 7 na base 2 por logaritmo de 6 na base 2 e pronto, não faz mais nada. Esse é só um exemplo numérico, certo? Os exemplos vão avançando com o passar do tempo. Logaritmo de 7 na base 6 é logaritmo de 7 na base 2 dividido pelo logaritmo de 6 na base 2 pelo fato de eu querer converter para a base 2, certo? Então vamos para outro exemplo um pouco mais avançado. Exemplo 2. Sendo logaritmo de 2 igual a 0,3 e logaritmo de 3 igual a 0,4, calcule o logaritmo de 6 na base 3. O problema ofereceu dois logaritmos de base 10. Pelo fato, quando a base não aparece, é porque ela é 10. E aqui é o logaritmo de 6 na base 3, é o que tu quer descobrir, certo? Então, nesse caso, iremos usar o que o problema nos deu. O problema nos deu dois logaritmos de base 10. Vamos mantê-lo. Portanto, se eu tenho logaritmo de 6 na base 3, e é isso que eu quero saber, é partindo daqui que eu vou descobrir. Logaritmo de 6 na base 3 é o quê? Vou mudar a base em função dos logaritmos dados. Logaritmo de 6 na base 10 também, porque não aparece, sobre logaritmo de 3. Acabei de mudar a base desse logaritmo aqui. O problema me deu esses dois valores, só que ainda não tenho total, eu tenho só o logaritmo de 3, que é 0,4. E o logaritmo de 6? O logaritmo de 6 eu posso escrevê-lo da seguinte maneira: logaritmo de 2 vezes 3 sobre logaritmo de 3. Aí aparece uma situação e uma propriedade será usada aqui, que é o logaritmo do produto. Logaritmo do produto, logaritmo de 2 vezes 3, é a mesma coisa que logaritmo de 2 mais logaritmo de 3, usando a propriedade logaritmo do produto. Isso tudo dividido pelo logaritmo de 3. Bom, esses valores logaritmo de 2, logaritmo de 3, nós temos aqui. Substituindo os valores devidos, logaritmo de 2 é 0,3 e logaritmo de 3 é 0,4. Dividido por
0,4 também, pelo fato do logaritmo de 3 estar aqui. Então eu tenho 0,7 dividido por 0,4. 0,7 dividido por 0,4, pessoal, ó. Uma casa depois da vírgula e uma casa depois da vírgula, isso aqui é a mesma coisa que 7/4. Se você tem dúvida, 0,7 dividido por 0,4. Quando o número de casas decimais após a vírgula for igual, dá tranquilamente você apagar a vírgula e ficar 7 dividido por 4. E 7 dividido por 4 aqui no caso não há necessidade de fazer, você pode deixar na fração 7/4, certo? Esse aí é um exemplo um pouquinho mais avançado que aquele anterior. Então, aos poucos, a gente vai avançando cada vez mais. Vamos para o próximo, então. Sabendo que logaritmo de A na base B é igual a 8, calcule o logaritmo de B na 8 na base A na 4. Beleza? Então, olha só o que está pedindo. Calcular esse logaritmo de B na 8 na base A na 4. O problema nos oferece um logaritmo de A na base B. Ele é igual a 8. Nós temos que converter esse logaritmo para a base B, porque o problema nos ofereceu um logaritmo de A na base B igual a 8. Partindo daí que a gente transforma esse logaritmo nesta base aqui para poder calcular. Então vamos lá. Tu sabe que isto que tu quer saber, logaritmo de B na 8 de A na 4. Isso que tu quer saber. Bom, nós vamos transformar esse logaritmo na base B. Então como é que se faz isso? A definição está do lado aqui. O logaritmando e a base do logaritmo se transformam em outros logaritmos. Então, logaritmo de B na 8, só que agora na base B, dividido por logaritmo de A na 4 na base B. Certo? Então, veja o que está acontecendo. Usei a definição de mudança de base. Então, temos aqui B na 8 e A na 4. A gente vai usar uma propriedade aí, que é o logaritmo da potência. Usando o logaritmo da potência, eu tenho que log de B na 8 na B é a mesma coisa que 8 vezes log de B na base B. Aqui também, o A na 4, no logaritmo de A na 4, é 4 vezes logaritmo de A na base B. Certo? Então vamos indo, vamos calculando, tá? Então, pessoal, vamos trazer para cá aqui, ó. 8 vezes log de B na base B. Log de B na base B, você sabe que é 1, pelo cálculo básico do logaritmo. 8 vezes 1. Sobre 4 vezes logaritmo de A na base B, o problema nos deu aqui. É igual a 8. Portanto, eu tenho aqui 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 4, 32. E 8 sobre 32 eu posso simplificar por 8 também, ficando 1/4, certo? Então, o logaritmo de B na 8 na base A na 4, com o logaritmo de A na base B sendo 8, é igual a 1/4. Então, esse foi mais um exemplo de mudança de base de logaritmo. Vamos para outro exemplo agora. Pessoal, agora um problema envolvendo uma equação bem interessante de fazer e também um pouquinho mais longo, mas faz parte do nosso andamento dos nossos estudos, certo? Vamos lá então comigo. Resolva a equação logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 27 igual a 4. Reparem que as bases são diferentes, então a gente tem que deixar uma base em comum para as duas. Aí que entra a história da mudança de base, que é a definição aqui, certo? Então vamos ver uma base comum para os dois. Repare que uma é 27 e o outro é 3. Ambos ficam na base 3. Portanto, eu vou deixá-la na base 3, certo? Esse logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x, eu posso escrever o 27 como 3 ao cubo, que é igual a 4, tá? Então, nesse caso, eu vou deixar na mesma base, e a base que convém agora ser transformada, e a base que convém para esse problema é a base 3. Logaritmo de x na base 3, mais, vou transformar esse logaritmo em logaritmo de base 3. Como é que se faz mesmo? Logaritmo de x na base 3, dividido pelo logaritmo de 3 ao cubo na base 3, e isso aqui é igual a 4, tá? E assim a gente vai indo. Vamos indo então. Isso aqui é igual a logaritmo de x na base 3 mais o logaritmo de x
na base 3 dividido. A gente consegue resolver isso aqui como? Logaritmo da potência. Então esse 3 é 3 vezes log de 3 na base 3. Isso tudo igual a 4, tá? Bem, segue comigo aqui. Logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 sobre 3 vezes. Logaritmo de 3 na base 3 é igual a 1. Quando logaritmando é igual a base logaritmo, o logaritmo sempre é 1. Então, 3 vezes 1, 3. Isso igual a 4. Ficando como logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 dividido por 3 igual a 4. Trouxe para cima aqui. Então vamos lá. Então aqui tem uma fração, aqui é logaritmo de x na base 3 igual a 4. Então como é que a gente faz isso? Como se fosse soma de frações, né? Tem uma igualdade aqui, é melhor fazer de uma vez só e sumir com o denominador. Então o que a gente faz aqui? Ó, o MMC entre 3, 1 e 1 é 3, então aquela velha história, né? 3 dividido por 1, aqui que é denominador 1 aqui também, 3 por 1 é 3, vezes logaritmo de x na base 3 é 3 logaritmo de x na base 3. Ele por ele mesmo dá 1, vezes logaritmo de x na base 3, logaritmo de x na base 3. 3 por 1 dá 3, vezes 4, 12. Fazendo o cálculo dessa maneira, o denominador some ficando 3 logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 igual a 12, certo? Então vamos somar 3 logaritmo de x na base 3 mais logaritmo de x na base 3 fica 4 logaritmo de x na base 3 igual a 12. Estamos quase chegando no nosso resultado. Então vamos lá então. O 4 que estava multiplicando passará dividindo. Logaritmo de x na base 3 igual a 12 dividido por 4. Logaritmo de x na base 3 é igual a 3. Portanto, daqui você encontra o valor de x. Logaritmando x, base do logaritmo 3 e logaritmo 3, o que a gente faz? Lembrando da definição de logaritmo, você transforma isso aqui na exponencial. E como é que fica mesmo? 3 na 3 é igual ao logaritmando x, ou seja, x igual 3 na 3, 27, ok? Então, uma questão bem boa de mudança de base, uma questão envolvendo uma equação logarítmica aqui, certo? Então, esse é mais um exemplo. URGS 2017. Se logaritmo de x na base 5 é igual a 2 e logaritmo de y na base 10 é igual a 4, então o logaritmo de y sobre x na base 20 é... Bom, aqui está claro que eu tenho que fazer uma mudança de base, porque me dão dois logaritmos, um com a base 5, outro com a base 10, tá? Então, e a pergunta final é um logaritmo com base 20. Ok, então vamos usar todo o nosso conhecimento de mudança de base até chegar na base 20. Então, eu vou explorar essas informações que o problema me deu para depois chegar na resposta, certo? Então, logaritmo de x na base 5, eu vou mudar esse 5 para um logaritmo de base 20, em função da pergunta final. O logaritmo de x na base 5, fazendo a mudança de base para a base 20, isto aqui é igual a logaritmo de x na base 20 dividido por logaritmo de 5 na base 20. Então temos aqui a transformação deste logaritmo de base 5 para logaritmo de base 20, que fica essa fração. Essa fração é igual a quem? Igual a 2, em função do logaritmo de x na base 5 ser igual a 2. Portanto, a sua transformação também é igual a 2. Então, vamos aqui desmanchar essa fração aqui. Esse logaritmo que estava dividindo vai passar multiplicando. Então, vai ficar logaritmo de x na base 20 igual a 2 vezes o logaritmo de 5 na base 20. Certo? Chegando já
numa informação importante aqui, certo? Como o 2 está multiplicando o logaritmo, eu vou lembrar da propriedade do logaritmo na potência, eu posso, vamos dizer assim, devolver o 2 para o expoente aqui do 5. Né? Então, isso aqui pode estar escrito como logaritmo de x na base 20, que é igual a logaritmo de 5 ao quadrado na base 20. Então, eu já tenho uma informação do logaritmo de x na base 20 é igual ao logaritmo de 5 ao quadrado na base 20. Então eu vou guardar essa informação porque eu vou precisar dela para o final aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o logaritmo de y na base 10, que é igual a 4. Então vem comigo. Logaritmo de y na base 10. Fazendo a mudança de base para a base 20, fica logaritmo de y na base 20 dividido por logaritmo de 10 na base 20. Esta fração é igual a 4. Portanto, segue a mesma coisa que fez anteriormente. E logaritmo de y na base 20 é igual a esse logaritmo que dividia, passa a multiplicar lá. 4 logaritmo de 10 na base 20. Portanto, o logaritmo de y na base 20 é igual a esse 4 que vai voltar como expoente ali do 10 em função da propriedade do logaritmo da potência. Logaritmo de 10 na 4 na base 20. E eu já tenho o logaritmo de y na base 20 também. Bom, mas o que é isso? Onde é que eu quero chegar com isso? Quero chegar aqui na pergunta final. Então eu vou usar as informações dadas no problema e vou continuar fazendo. Então, dando sequência aqui, logaritmo de y sobre x na base 20. Vamos usar o que aqui? A propriedade do logaritmo do quociente, porque temos aqui uma divisão. Então, isso aqui é mais igual a logaritmo de y na base 20 menos o logaritmo de x na base 20. Então, vamos seguindo. Estas duas informações eu tenho aqui porque nós calculamos anteriormente. O logaritmo de y na base 20 é logaritmo de 10 na quarta na base 20 menos aqui o logaritmo de x na base 20, que é logaritmo de 5 ao quadrado na base 20. Veja bem, os dois têm a mesma base. O que a gente pode fazer olhando para esse menos aqui? Ele se tornou menos porque é logaritmo do quociente. Se fosse o logaritmo do produto, ia ser mais. Então, eu vou escrever essa expressão novamente como o logaritmo do quociente. Vou escrever como logaritmo de, na base 20, de 10 na 4, dividido por 5 ao quadrado. Aí eu tenho o quê? Logaritmo, na base 20, de 10 na quarta, que é 10.000, 5 ao quadrado, 25. Logaritmo de 10.000 dividido por 25 na base 20, 10.000 dividido por 25 dá 400. E calcular o logaritmo de 400 na base 20 é simples. 20 na x igual a 400. 20 na x é 20 ao quadrado e x é igual a 2. E, portanto, o valor de x nessa equação, x igual a 2. E essa foi uma questão estilo URGS de mudança de base, certo? Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Vamos continuar no nosso intensivão URGS 2020. Se você gostou do meu vídeo, dê um joinha e inscreva-se no meu canal, além de compartilhar o link nas suas redes sociais. Bons estudos a todos e até a próxima!